Muito bem, pessoal, vamos agora à questão de número 24 do concurso aí de Altinho, Pernambuco, certo? E a afirmativa da questão 24 diz o seguinte: lê as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Há 2 dias, Julie comprou gasolina a um preço de R$ 3,05 por litro. Há uma semana, seu preço era de R$ 3,18 por litro. Atualmente, seu preço é de R$ 3,28 por litro. Assim, é correto afirmar que o preço médio da gasolina no período considerado é igual a R$ 3,05 por litro. A afirmativa 2 diz que, há um mês, Rômulo comprou biscoitos a um preço de R$ 2,65 por caixa. Há uma semana, seu preço era de R$ 2,90 por caixa e atualmente seu preço é de R$ 2,70 por caixa. Assim, é correto afirmar que o preço médio da caixa de biscoitos no período considerado é igual a R$ 2,68 por caixa. Marque a alternativa correta. Letra A, se as duas afirmativas são verdadeiras. Letra B, se a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Letra C, se a 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Ou D, se as duas afirmativas são falsas, ok? Bom, nesse caso, você vai ter que observar o seguinte, né? Essas duas afirmativas aí, elas vão trabalhar com a questão de média aritmética simples, ok? Então, basicamente, o que você vai precisar aí é trabalhar as 4 operações, certo? Olha só a afirmativa de número 1. Ele disse que há 2 dias, Julie comprou gasolina a um preço de R$ 3,05 por litro. Então, há 2 dias, né, atrás, o preço era de R$ 3,05. Então, você primeiramente vai somar esses valores, né? 3,05 mais. Aí ele disse que há uma semana o preço já era de 3,18, né? Já aumentou. Então, 3,18. E atualmente, né, o preço passou a ser 3,28. Então, a média aritmética você obtém somando todos os resultados e dividindo pela quantidade de resultados somados. Nesse caso, você soma os 3 números e no final você divide por 3, certo? E assim você obtém a média. Então, olha só. Vamos somar aqui, né? 5 mais 8, 13. 13 mais 8 vai dar um total de 21. Fica 1, vai 2. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 2 dá 3. E 3 mais 2 que veio aqui para cima vai dar 5. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Então, somando os 3 preços das gasolinas, né? Então, o preço há 2 dias atrás, há uma semana e o preço atual, você tem um total aí de R$ 9,51. Só que é o seguinte, ele quer a média, né, desses valores. Como é que eu calculo a média? Pego os 9,51 e vou dividir pela quantidade de números que eu somei. No caso aqui foram 1, 2, 3 números somados, né? Então você vai dividir por 3. Então existem algumas estratégias para você dividir. Ou você divide da maneira clássica, né, que você já está, que você foi ensinado provavelmente, né? Ou você pode utilizar o exemplo que a gente viu no vídeo anterior. Como ele disse que o seu preço é 3,28, ele está afirmando que o preço é este. Se der algum valor diferente desse, ou para mais ou para menos, você já sabe que a afirmativa fica toda falsa. Como ele está afirmando que o preço é igual a R$ 3,05 por litro, certo? Então perceba que ele está dizendo que a resposta correta é 3,05. Está dizendo que quando você dividir 9,51 por 3, vai dar 3,05. Mas veja, como ele afirma que é igual a esse valor, se der um valor menor ou maior, a afirmativa é falsa, porque é um problema de verdadeiro ou falso. Tá? Então, você pode dividir, como eu disse, da maneira clássica, ou você pode utilizar o exemplo do vídeo anterior. Né? Você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar esse resultado, que é 3,05, né? E multiplicá-lo por 3, certo? Porque ao multiplicar a resposta que a questão dá por 3, se der 9,51, o julgamento que você vai dizer é que essa afirmativa é verdadeira. Agora, se ao multiplicar por 3
esse resultado aqui for diferente de 9,51, então ela é falsa. Então, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1 que veio aqui, 1. E 3 vezes 3, 9. Veja que a resposta foi 9,15 e não 9,51. Então a gente já sabe que a resposta é falsa, ok? Então esse é um método que você utiliza para correr da divisão, né? Se você tem aí muita dificuldade ou costuma errar com frequência ou não sente segurança, tá? Ou pode pintar um branco lá na hora, então você sempre usa essa técnica, tá? Multiplique esse valor pela quantidade de números que você somou, quando for questão de média, tá? Mas você pode também dividir classicamente, né? Eu vou dividir aqui porque a ideia aqui é você ensinar os métodos, né? Então, ó, se eu for dividir, né, 9 por 3 vai dar 3, porque 3 vezes 3, 9. Menos 9, 0. Ok? 0 não dá para dividir por 3, vou baixar o próximo número, que é o 5. Então, ó, 5 dividido por 3, o número máximo que eu posso utilizar aqui é 1. Porque 3 vezes 1 vai dar 3. Se eu boto 2, 3 vezes 2 dá 6. Passa de 5, não serve. Então, ó, 3 vezes 1, 3. Bota a resposta aqui, subtraio. 5 menos 3, 2. Resta 2. Ainda tem 1 para utilizar. Ó. Você vai lá e baixa o número 1. 21 dividido por 3, né? Vai dar quanto? Dá 7, porque 7 vezes 3, 21. E 21 menos 21, resta 0. Como aqui tem dois números depois da vírgula, na resposta também é dois números depois da vírgula. Então, a média, né, do preço da gasolina foi de R$ 3,17, né, e não R$ 3,05 por litro. Tá? Então, aqui também você perceberia que a resposta é falsa. Ok? Bom, na questão 2, diz o seguinte, a mesma questão que vai utilizar aí média aritmética, tá? Então, ó, há um mês, Rômulus comprou biscoitos a um preço de R$ 2,65, então vamos somando, ó, 2,65. Há uma semana, o preço era de R$ 2,90, então soma com 2,90, mais, né, o preço atual. Ele diz que atualmente seu preço é de 2,70, 2,7, então 2,70, tá? Então, de novo, você vai somar os três resultados e depois vai dividir por 3, tá? Se o resultado for 2,68, olha que ele afirma que é igual a 2,68. Ser igual ou é esse número ou não é. Então, se for menor ou maior que esse número, você diz que a questão é falsa. Se for exatamente esse número, ela é verdadeira, ok? E muito cuidado também, tá? Aqui você tem 2,9 e aqui você tem 2,7, tá? Isso aqui é 2,90 e 2,70 em unidade monetária, certo? Então tem um zero depois aí, ok? Muito cuidado também para não confundir colocar 2,07 ou 2,09, né? Então, ó, somando você vai ter o seguinte, 5 mais 0 é 5, mais 0 continua 5. 6 mais 9, 15. 15 mais 7, 22. Fica 2, vai 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Com 2 que havia subido aqui, 8. Então deu 8,25, ok? Bom, para saber se o preço médio de fato é 2,68, você vai dividir 8,25 por 3, porque foram 3 números que você somou. Ou você pode utilizar essa técnica aqui da multiplicação, né? Então você pega lá o resultado que a questão fornece, que é R$ 2,68, e multiplica por 3. Se der 8,25, está correto. Se não der, é falso. Então vamos lá, 3 vezes 8, 24. A gente já vê que deu errado, né? Porque aqui terminou em 4, aqui você termina em 5. Mas vamos lá, ó. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 6, 18, mais 2, 20, fica 0, vai 2. 3 vezes 2, 6, 6, mais 2, 8. Então dá 8,04. Tá? Se a resposta fosse correta, teria que dar aqui 8,04 e não 8,25. Se a gente for utilizar o método tradicional, também você vai verificar esse erro, né? Então, ao dividir 8,25 por 3, você não vai achar 2,68 como resposta. Então, veja, 8 dividido para 3
o número máximo que eu posso usar aqui é o 2, né? Porque 2 vezes 3 dá 6. Se eu coloco 3, 3 vezes 3 dá 9, passa de 8. Então, ó, 2 vezes 3, 6. E 8 menos 6, 2. 2 não dá para dividir por 3, pega o próximo número que é 2. 22 por 3 vai dar 7, certo? Porque 3 vezes 7 é 21. Se eu colocar 8, 3 vezes 8 é 24. Passa de 22, não serve. 22 menos 21 resta 1, tá? E aí você vai baixar o número 5. 15 dividido por 3 dá 5, pois 5 vezes 3 dá 15 e o resto da operação é nulo, é zero. Então a resposta aí, como tem dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula na resposta. Então a média do preço do biscoito é de R$ 2,75 e não de R$ 2,68 como foi afirmado, certo? Então também é falso esse componente. As duas questões são, os dois componentes aqui, né, as duas afirmações são falsas. Então a resposta correta nesse caso é a letra D.